Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 18 de junho, agora na Espanha, 22 horas e 44 minutos, no Brasil, 17h44 da tarde. Gente, a BTC nos últimos minutos protagonizou aqui uma verdadeira montanha-russa. Batemos na base da nossa banda de VWAP semanal, que no meu setup eu coloquei o início da virada aqui na madrugada de sábado para domingo. A maioria dos setups de banda de VWAP coloca a virada da banda de domingo para segunda. Eu acho mais fidedigna essa configuração de sábado para domingo. Tanto é que agora, há poucos minutos atrás, a gente bateu na lower, fizemos a mínima em 26.355, exatamente a base da nossa banda, e a máxima bateu na upper da nossa banda em 26.700. Vocês vejam a fidedignidade dessa banda. A figura triangular ainda está vigente porque o corpo real ficou ali preso no patamar da própria VWAP semanal. A gente tentou romper para baixo, tentou romper para cima. É muitíssimo provável que a gente fique orbitando aqui o patamar de 26.500, agora está um pouquinho abaixo, até que ela se decida por um rompimento ascendente ou descendente. No gráfico semanal, como a semana está terminando agora, na virada da VWAP de domingo para segunda, a gente está concluindo o desenho de um belíssimo martelo. Talvez seja o início dessa onda 5 aqui que vai levar a BTC para o patamar de 36 mil dólares. O gráfico de Renko está bonito, a gente está quase desenhando um box comprador aqui. Se a gente bater 27 mil dólares, é bem provável que a gente inicie aqui uma sequência de boxes compradores, porque a gente está assim, desenhando boxes esverdeados, compradores acima da nuvem. Quando a gente desenha boxes vendedores avermelhados abaixo da nuvem, normalmente vem uma sequência. E quando a gente desenha acima, normalmente vem uma sequência impulsiva, né? Abaixo, uma sequência corretiva. Esse gráfico é atemporal, não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas sim com a variação do preço. No gráfico diário, a BTC está lutando aqui para se livrar da mediana do canal de Keltner no diário. Mas as três linhas do canal de Keltner emborcaram levemente para cima. Por isso que eu tenho para mim que essa subfigura que a gente está vendo se formar no 4 horas vai redundar numa explosão ascendente para buscar 27.300, 27.400, que é onde a aresta superior dessa cunha se encontra com a base da nuvem ali na projeção. No intraday, a BTC protagonizou aquela volatilidade que a gente viu na banda de VWAP semanal, bateu na upper. No primeiro dia da banda de VWAP semanal, ela coincide com a banda no intraday. Então é por isso que a gente está coincidindo aqui a upper e a lower da banda de VWAP no intraday com a banda de VWAP semanal. Então a gente bateu na upper, bateu na lower e agora a BTC deve acumular de volta para o patamar da própria VWAP no intraday, que está coincidindo com a VWAP semanal, ali no patamar de 26.500. Isso aqui está se transformando naquela reguinha que vai acabar explodindo para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima. Na seara fática, baleias movimentaram abruptamente o mercado spot, colocaram mais de $500 bilhão no mercado spot nas últimas horas que sucederam o arquivamento de um pedido de ETF do mercado spot pela BlackRock e um aumento súbito no valor de mercado das stablecoins. Ultrapassou mais de 3 bi o market cap das stablecoins, justamente pela retomada da musculatura da TUSD, da TrueUSD, que tinha suportado um despeg, depois estabilizou. Agora o market cap de todas as stablecoins está em 128 bi. Normalmente, quando o mercado tá vivendo uma corretiva, um bear market, um bear market acaba aumentando o market cap das stablecoins. Mas esse último aumento não teve relação direta com esse bear market que a gente vivenciou, mas sim com a recuperação da TUSD. E o trabalho do Gary Gensler, o presidente da SEC, está sob risco. Um grupo de senadores está propondo a extinção do cargo de presidente da CVM norte-americana, da SEC. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Intel
reportou nesse domingo que vai construir uma fábrica de semicondutores em Israel. A informação foi confirmada pelo Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Enfim, agora virou uma corrida maluca por semicondutores voltados para essa nova fronteira de processamento de dados que é a inteligência artificial. E o Antony Blinken parece que teve conversas sinceras e amistosas com o seu homólogo chinês, o Qin Gang, em Pequim nesse domingo. As relações sino-americanas estavam abaladas por conta daquele escândalo dos balões, que os chineses reportavam que eram balões de pesquisa meteorológicos, os americanos disseram que eram balões espiões, mas enfim. E o Zelensky criticou o Donald Trump por dizer que acabaria com essa guerra russo-ucraniana em menos de uma semana. O Zelensky disse que o Donald Trump não sabe o que está falando e que se Kiev não derrotar Moscou, a Rússia vai atacar um membro da OTAN e vai colocar os Estados Unidos num conflito direto contra os russos. Enfim, o Zelensky disse que o Donald Trump fez uma afirmação irresponsável, ele não sabe do que ele está falando. Agora que o Kremlin está colocando ogivas nucleares na Bielorrússia, ali no quintal da Ucrânia, esse conflito está escalando para um patamar eventualmente nuclear. Gente, a BTC aqui no 6 Horas segue desenhando corpos reais protuberantes de forma ascendente em direção à upper aqui da banda de VWAP mensal. Como a gente ainda está em meados de junho, é muito provável que a gente estresse a upper no patamar de 27.400, que seria o alvo da aresta superior dessa cunha no diário, que está se confundindo com a base da nuvem aqui na projeção. Tá bom, pessoal? A BTC segue acumulando em direção à base da nuvem, que está se confundindo com a aresta superior dessa cunha, essa LTB. Então, o nosso alvo mais imediato seria 27.300, 27.400. Amanhã eu volto para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.